Olá, boa noite a todos e sejam bem-vindos àqueles que estão aqui pela primeira vez e também os outros que normalmente costumam vir aqui à Associação à sexta-feira. E hoje, ainda bem que não foram todos para a Rampa da Falperra, porque vamos falar sobre uma lei divina ou natural, que é a lei de sociedade. Também seria interessante avaliar sobre essa perspectiva, mas ainda bem que estamos aqui para falar sobre algo que nos poderá ser importante no nosso dia-a-dia. E quando nós falamos da lei de sociedade, nós lembramos-nos logo das relações, porque de facto é algo tão importante que eu diria, e atrevo-me a dizer, que é a coisa mais importante da nossa vida. São as relações entre as pessoas. E então, por vezes, essa engrenagem é tão complexa, difícil, não é? Às vezes, as relações, não é? Fazem relações. Está bem, está boa. Que essas relações é preciso um extintor, não é? Então, porque às vezes pega fogo, não é? E então, vamos falar sobre este extintor de relações e eu sei que muitos de vocês já estão aí a pensar qual será então o extintor das relações, mas eu não vou revelar já, porque vamos todos em conjunto chegar a esta conclusão, que todos temos isto e que nem sempre o conseguimos utilizar ou usar, porque no dia-a-dia as coisas são assim muito a correr e nós lá nos esquecemos. E depois não dá para apagar o fogo. Exatamente, as coisas esquentam e nós esquecemos que temos aquilo que é de graça e que não se compra na farmácia, portanto é algo que é de fácil acesso e todos nós sabemos. E daí que é bom nós virmos aqui às sextas-feiras para lembrar sobre estas ferramentas que nós temos, porque nós muitas das vezes esquecemos-nos. O dia de trabalho é tão intenso e tão grande e longo e estressante que nós deitamos fora tudo o que vimos cá fazer por vezes às sextas-feiras. Então, com o objetivo de falarmos sobre esta lei de sociedade e se calhar para falar hoje sobre a lei de sociedade, eu teria que falar aqui sobre alguns pré-requisitos que são necessários para nós percebermos um pouco sobre esta lei divina ou natural. E então, para aqueles que estão pela primeira vez, são necessários pré-requisitos e para os outros também não nos faz mal nenhum refrescar as ideias. E com esse objetivo eu trago aqui um vídeo dos Amigos da Luz que nos vão refrescar aqui alguns conceitos. Eita! Ui! Existo! Eu existo! Eu penso logo, existo logo penso, eu existo! Eu penso, eu sou o quê? O que eu sou? É um dos meus filhos amados. Espírito. Uau! E aí? Tudo bem? Acabei de chegar. Eu sou um espírito, né? Ah, eu sabia. Eu sabia que eu era um espírito, cara. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Nossa, obrigado. Eu sou meio inteligente mesmo. Eu sei de tudo. Também eu só vivo há 2 minutos. Tudo é pequenininho ainda. Caramba! Mas quem é você? Sou a causa primária de todas as coisas. Uou! Caraca! Você é importante. Legal. De onde que eu vim? Acabou de ser criado. Simples e ignorante. Ei! Ignorante por quê? Ignorante é você. Ah, você acabou de dizer que eu era inteligente? Já mudou de ideia? Você é o quê? Bipolar? Você que não é muito inteligente, né, dona Causa? Sou a inteligência suprema. Tá bom, então. Ok, dona Inteligência Suprema. Que legal isso aqui, gente. Mas vem cá, você tá onde, hein? Estou em toda parte, em tudo. Ah, maneiro, hein? Tipo ácaros. Que legal. Eu posso te ver? Você não me compreenderia. Ah, deixa de ser tímida. Aparece aí. Aqui é legal existir. Você não está pronto, meu filho.
Quando chegar ao final da sua jornada evolutiva e se tornar um espírito puro, me verá e compreenderá. Uma jornada? Eu vou participar de uma jornada, que legal! É tipo um game, assim? Caraca, que maneiro! Mas como é que é essa jornada? Você viverá muitas aventuras na matéria. Aventura! E cada uma dessas aventuras te fará progredir. Aventuras! Eu quero isso, mas como assim? Eu vou ter uma arma, uma espada! Todo herói tem uma arma, não é? Você terá o seu livre-arbítrio. Eu não sei muito bem o que é isso, mas você vai ver. Eu vou acabar com todos eles, eu e meu livre-arbítrio. Cuidado! Vai com calma, meu filho. Essa sua arma, o livre-arbítrio, como toda arma, também pode te ferir se não for usada direito. Tá. Eu já sei mexer, eu já sei. Posso começar? Quando começa? Agora! Agora? Eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei bem jogar, não é? Eu acabei de ser criado, simples e ignorante, lembra? Você falou aí. Tem algum tutorial pra gente aprender? Não fique com medo. Vou estar sempre contigo. Tá. Então, não é querendo te desmerecer não, dona Causa, mas então, a senhora disse, eu não te compreendo ainda e tal, como é que a senhora vai me ajudar? Através dos seus irmãos mais velhos. Eu tenho irmãos! Meu Deus, eu tenho irmãos! Que legal! Eles vão também comigo nessa aventura? Sim, claro. Muitos também estão em sua jornada de evolução. Uau! Que incrível! É muito melhor assim, porque jogar sozinho é muito sem graça, não é? Nossa, e como é que começa? Onde é que aperta o start? Não se esqueça que todo jogo tem suas regras, meu filho. Quanto mais se afastar delas, mais difícil fica seu caminho. Tava bom demais pra ser verdade. Regras. Tá. Se tem regras, tudo bem. E onde elas estão? Onde estão essas regras? Escritas aonde? Onde estão? Na sua consciência. Tá, eu acho. Ok. Eu vou lá, hein? Eu vou lá, tá? Tchau! Dona Causa. Diga, meu filho. Eu acho que eu vou ficar com saudade da senhora. Eu queria... A senhora não quer brincar comigo? Também? Sempre. Brincar é criar. E de criar, meu filho, eu entendo. Então eu vou lá. Juízo, hein? Tchau. Te amo. Eu também te amo, pai. Eu tô com medo. Mas vai ser legal! E lá vai ele. Para... É verdade, de cabeça a fundo para o jogo da vida. Que não é mais nada que não isso. A vida é um jogo e tal como é um jogo tem as suas regras. São as leis divinas ou naturais, ou a lei divina ou a lei universal, porque de facto a lei é só uma. Só que nós ainda somos tão pequeninos que é melhor dividir isto em 10, tal como nos apresenta o Espiritismo, para nós percebermos bem as coisas. Um dia, se calhar, iremos compreender, claro que sim, no seu todo. Então, existem regras, as tais regras, que nós precisamos de perceber, falar sobre elas, por isso que nós vimos aqui, que é para falar, e mesmo assim nem sempre conseguimos agir de acordo com essas regras, mas estamos cá para aprender, não é? E então vamos falar sobre relações. E quando se fala em relações, se calhar muitos de nós está aqui com o pensamento a viajar já para relações sexuais, relações familiares, relações de amizade, relações, olhem, podem falar, profissionais, muito bem, mais? Da natureza, exatamente, relações com os animais, enfim, nós dentro das relações podemos englobar tanta coisa que falar sobre relações é falar de algo tão grandioso, que eu poderia estar aqui 1 hora, 2, 3, 4, 5, 10, 1 ano, 2 anos, a vida toda e nós tínhamos assunto sempre para falar. Porque cada um de nós iria-me falar sobre as suas relações, as relações com fulano, com ciclano, e aí o rol é muito grande. E falar então de relações é falar de nós. E ao falarmos de nós,
nós podemos falar de problemas, de frustrações, de tristeza, de incompreensão, de ingratidão. E aqui nós estaríamos quantas encarnações a falar sobre isto? Muitas e muitas. Mas também falar sobre relações é falar sobre felicidade, afetos, alegria, compreensão, gratidão, e eu poderia pôr aqui muitas mais outras coisas. É falar, no fundo, de tudo o que compõe a nossa vida psicológica, emocional, sociológica. Olhem, eu digo que é falar sobre a nossa vida espiritual. É falar de tudo. Por isso é que hoje iremos falar sobre aquilo que denominam de relações interpessoais. As relações entre as pessoas, levando então uma ferramenta para casa, se quiserem trabalhar sobre ela, que é o tal extintor, que nos irá ajudar aqui nas relações entre as pessoas. Então, quando nós falamos de relações, para falar sobre relações, poderia vir para aqui e falávamos sobre sociologia, e que é a ciência que estuda a sociedade. Poderíamos falar sobre psicologia, entrar aí nas ciências do comportamento humano, do direito, que também estuda as sociedades. Olhem, poderíamos até falar da biologia, dos animais, que existem sociedades de animais, que até são muito interessantes nós falarmos. Só que o objetivo é, de facto, nós irmos para casa com uma ferramenta e não com grandes teorias, que também são importantes, mas se calhar não é este o objetivo deste espaço aqui. E então vamos viajar na história, não dando uma lição de história, mas para percebermos então, contextualizando-nos aqui nas relações. Então, antigamente, as relações eram assim. Havia aquele senhor que era o mais forte fisicamente, e então, como era mais forte fisicamente, as relações eram de poder, de força e de violência, certo? O que é que acontecia com aquele senhor que não compreende aquele que inventou a roda, é o nerd, é aquele meio tolinho, ele não o percebendo para que é que ele quer aquela roda, o que é que ele faz? Ele é forte e toca, então, na altura era cortava-lhe a cabeça. Para que é que tu queres e estás a perder tempo com essa roda? Felizmente, as relações de hoje são diferentes, não são? As relações atualmente são diferentes, não é? São parecidas, exatamente. Atualmente, as relações são de poder, de força e de violência. Só que de uma forma diferente. Nós somos violentos, com um bocadinho mais de finura, não é? Mais softs, não é? Nós somos mais chiques, mais evoluídos. E isto é tão verdade que, ainda há bem pouco tempo, dentro da sala, quando me apresentava aos meninos, e estamos a falar de criança até aos 12 anos, então eu, para perceber que grupo é que eu tinha ali, para conseguir trabalhar com eles, aquilo que lhe tenho a passar, então comecei a perguntar-lhes o que é que eles gostavam de fazer nos tempos livres. E eles, brincar às guerras. E eu, como? Brincar aqui? Eu fiquei assim, às guerras, estamos a falar de uma escola aqui em Braga. E eu, às guerras? Fiquei logo escandalizada, 10 minutos logo ali de sermão, e eles logo, eu vi logo que era o líder, é bom nós falarmos sobre isto, porque assim nós percebemos quem temos ali para nos ajudar, logo aquele que nos ajuda, e então diz ele assim, não, mas isso que está a falar não é aqui, é longe, nós só brincamos às guerras. E eu, como? Brincar às guerras? Vejam só que até as crianças nos dizem que esta forma de violência é diferente. Nós só brincamos às guerras. Mas claro que depois eu puxei-lhes um bocadinho, ou melhor, pôr-lhes um dedo um bocadinho na ferida. E se fosse contigo, se tu estivesses lá na Venezuela, já viste, ou a tua mãe, mas mesmo assim, nós só brincamos às guerras.
Ou seja, antigamente as relações eram assim, hoje matamos um pouco de forma mais fina. Então, de facto, quando nós vemos as violências na televisão e o que está-se a passar na Venezuela, quando nós vemos essa história da Síria, os refugiados, nós de facto sentimos-nos pacíficos, mas a violência pode ter vários níveis. E o objetivo não é estarmos aqui no atira-culpas. O outro é que me provocou. É por isso que eu sou violento ou violenta. Não, o objetivo de nós conversarmos, e é esta a proposta espírita, é nós pensarmos sobre isto conosco, se isto se passa conosco. Então, para quê? E estou ali a pôr aquele termómetro, e vocês estão aí a ver o termómetro todo ali a explodir, para quando nós estivermos nas nossas relações interpessoais, não deixarmos aqui o nosso termómetro subir e explodir. E quando se trata da violência, existe algo a nível da sociedade que foi criado no ano de 2017 que já se mede a violência. Existe um violentómetro, que todos nós temos acesso via internet, basta escrever violentómetro. Alguém deu só o cuidado de colocar uma régua para medir a violência. Só que muitas das vezes eles aplicam isto de apoio à vítima, apesar que hoje já se aplica este violentómetro também nas organizações, nas escolas, portanto foi uma iniciativa bastante interessante. Mas isto para percebermos então que, e não deixarmos o nosso termómetro subir, estarmos atentos a nós, porque a violência pode ser ao nível do pensamento, ao nível do sentimento e depois também pode ser das atitudes e das palavras. Ou seja, nós podemos analisar, não no sentido de nos penalizarmos e ficarmos tristes, frustrados, podemos analisar se de facto a violência está dentro de nós. Porque muitas vezes nós até dizemos: ai, mas eu não pertenço nada a este mundo cruel. Eu não tenho nada a ver com o Estado Islâmico ou com as guerras da Síria ou o que estão a fazer na Venezuela. Mas chegamos a casa, algo que nos desagrada, é logo aí um filme, não é? E então podemos dizer que a violência pode estar dentro de nós. Pode estar cá dentro e há então que trabalhar. Então nós podemos perceber porque é que isto nos acontece. Vocês podem falar, se o quiserem. Vamos perceber então porque é que isto nos acontece. E então, estão todos aí, epá, afinal, porque é que isto acontece? Se calhar alguns até sabem. Não há carecas. Não. Ali... Não está aqui nos pontos de interrogação, já sabe o que é, de onde vem a causa. Então, a causa, diz-nos a Joana de Ângeles, que o ser humano é o único animal que pensa e nem sempre reflexiona antes de agir corretamente, vitimado pelos atavismos defluentes das atitudes enfermiças que procedem das multifárias reencarnações, especialmente quando no trânsito das experiências primárias. O que a Joana de Ângeles nos está aqui a dizer é que existem... eu queria substituir a palavra atavismo, reminiscências, resquícios, de vidas passadas que estão ali arquivados naquela parte que no nosso ursinho polar está na parte líquida, mas aquilo deverá ser gelo. Que é aquilo ali que está no nosso inconsciente e que por vezes, quando nós estamos nas nossas relações, e eu falo das relações porque hoje o tema é este, essas informações que foram-nos arquivadas por experiências primárias, ou seja, quando nós estávamos em trânsito em experiências primárias, essas coisas que nos foram arquivadas e das quais nós precisávamos,
Nós precisávamos de certos instintos. Por exemplo, o egoísmo. Uma planta precisa do egoísmo para sobreviver. Hoje, o ser humano, como aqui diz a Joana de Ângeles, o ser humano é o único animal que pensa e nem sempre reflexiona antes de agir corretamente. O que nos está a dizer é que nós temos cabeça para pensar e então não deixar, ou melhor, estarmos atentos para descongelar aqueles arquivos que estão lá no inconsciente. E não vou falar muito sobre consciente e inconsciente, porque quem quiser tem acesso no Facebook a uma palestra que a Noémia fez sobre a consciência e que aqui dava para também falarmos um ano inteiro, uma vida inteira, se calhar, sobre a consciência. Então, o que nós podemos fazer, ou muitas vezes ouvimos, isto de descongelar o inconsciente não é fácil. Não é? Não é fácil, mas é esse o caminho. Aqui como está este nosso autocarro, então é isto que nós podemos investir. Então muitas das vezes nós agimos porque temos essas coisas ali arquivadas e vamos na onda e deixamos que esse inconsciente nos comande. Então está tudo nas nossas mãos. O que é que nós temos que fazer? Olha, podemos fazer assim, quando somos convidados pelas relações interpessoais, ou quando durante essas relações interpessoais elas incendeiam, nós podemos fazer como assim este semáforo aqui, parar, escutar e só depois é que agir corretamente. Então isto é o mesmo que dizer, há que tomar consciência. Tomar consciência de coisas que ainda temos a trabalhar e que nos prejudicam nas nossas relações. E isto é o mesmo que dizer, conhece-te a ti mesmo. Porque isto é importante, no fundo, é ouvir as nossas emoções, ouvir o nosso mundo íntimo, porque isto é fundamental nós fazermos, porque tudo o que se passa no nosso mundo íntimo vai se refletir cá fora. Há aí médicos já a dizer e a provar cientificamente que até existem doenças porque começam tudo no nosso pensamento. E então vamos tomar consciência e nós como espíritas temos um instrumento de avaliação que eu inventei uma palavra. Esta palavra não existe. Fui eu que inventei assim às pressas. Psicossocioespiritual. Depois, hoje de tarde, eu a pensar nisto, quando vinha no caminho a conduzir, eu assim, eu devia ter escrito espiritual, porque de facto é mesmo isto. Mas olha, já tinha escrito isto, cheguei a casa a correr e não mudei a palavra. Está, porque quando eu me lembrei disto, é um instrumento de avaliação psicológica, social e espiritual. Mas que é espiritual porque, estando eu encarnada ou desencarnada, eu vivo uma vida espiritual. E esse instrumento de avaliação chama-se escala espírita. E esta escala espírita, quando Allan Kardec organiza esta escala espírita, coloca ali 3 ordens, como nós estamos a ver aqui, e 10 classes. E todos os que estão aqui dentro, e eu vou dizer algo, porque eu me incluo ali na terceira, então todos os que estamos aqui dentro, você não está na terceira? Estamos. O senhor Augusto diz que estamos todos na terceira ordem. Se alguém estiver na segunda ordem ou na primeira, que me desculpa, mas eu acho que esses até que nem se importam que eu os classifique na terceira ordem. Isto... logo vejo. Tu estás sem cabelo e não é? É com o lenço? Não. Já percebi. Pronto. Isto para percebermos, ou para falarmos sobre esta terceira ordem, e que somos todos farinha do mesmo saco. Ou seja, estamos ali naquela terceira ordem e percebendo eu as características dessa terceira ordem, eu vou perceber-me melhor o porquê de tantas coisas que estão ali arquivadas e que por vezes eu ajo errado por isso.
Então, dentro dessa terceira ordem, nós estamos ali a ver 5 classes, não é? Então, essas 5 classes não é para nós pegarmos nas classes e dizer assim, agora é da 6ª classe e eu sou da 10ª. Não, isto não é estanque, certo? Isto dentro da terceira ordem não são uns pretos e outros brancos. Lá no meio há muitos tons de cinzento e há alguns que estão pertinho do branco e outros que ainda estão lá atrás. Por isso é que nós precisamos da experiência com os nossos irmãos, como dizia o outro, não é? Para nós aprendermos em conjunto, para começarmos a mudar o degradê aqui destas cores do preto e branco, não é? Para começarem a ficar um bocadinho mais branquinhas, para aquela segunda ordem, não é? Está bem. Cuidado com o racismo, pronto. Pronto, meio tom. Bem, ninguém se incomoda lá com o branco e com o preto e com o amarelo, que eu não estou a ser racista. No entanto... pronto, alguém inspirado que me ajuda. É verdade. Então, nós ao perceber estas características da terceira ordem, e se lermos então, nós vamos ver que há muitas características que nós não fazemos porque estamos nesta terceira ordem, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Então, ao perceber isto, ao termos este conhecimento, leva-nos a 2 leituras. Uma leitura é a compreender melhor os outros. Porque eu sei que se eu tenho dificuldades numa área, o outro tem dificuldades na área dele. E então somos todos farinha do mesmo saco, como eu estava há bocado a dizer. Então ele tem dificuldades numa área, eu tenho noutra. E se ele não consegue naquela área, eu não vou exigir ao outro que faça o que eu quero, até porque eu posso também estar errada. E então, isto de perceber então o outro nas suas dificuldades, temos aqui a explicação. E se calhar nós até poderíamos pegar na nossa linha e perceber até melhor. Nós temos esta linha, está a fugir, eu ponho a vermelho. Então, começamos aqui no simples ignorantes, não é? E temos um percurso que é infinito. Quando nós começamos, eu não gosto muito de desenhar o infinito porque eu não sei fazê-lo muito bem, mas percebe-se. Entretanto, nós começamos o nosso percurso e estamos aqui, vamos comparar 2 seres. Imaginem, um está aqui na sua linha de evolução e outro está aqui. E então, imaginem que este ser, que já compreende que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, vira-se para este e diz assim: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas ele, não, é o velhinho das barbas, ou Jesus que é Deus, e ele não consegue perceber isto, porque falta-lhe aqui muita disponibilidade para o conhecimento de que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então eu não posso exigir a este que dê saltos de gigante, até porque a natureza não dá saltos. Então eu, ao perceber isto, eu incluo em todas as dificuldades do outro. Então eu vou perceber de facto o outro com outra perspectiva. E depois também vou alterar comportamentos. Eu, ao perceber o outro dentro da escala espírita, eu vou alterar comportamentos, eu vou percebê-lo melhor, logo vou ter relações de maior qualidade. Porque ao percebê-lo melhor, eu não estou ali para discutir que Deus é a inteligência suprema, se aquele ser não percebe. E então o melhor é mesmo termos o conhecimento. E o conhecimento é poder. O conhecimento é, quanto mais você souber, melhor serão as suas decisões. E isso lhe servirá por toda a vida. Vejam só, se este senhor soubesse que a água era H2O, olha, era a 500 metros.
e ele vai ter que percorrer 9 quilómetros. Já está ali todo vermelho, a suar, nem sei se vai lá chegar. Exatamente, já nem tem água para suar, daqui a pouco derrete. E se ele soubesse que o conhecimento, ou pelo conhecimento, se soubesse que H2O era água, ele no instantinho bebia a água que precisava. Então, é isto que nós devemos fazer. Claro que depois, quando nós estamos a falar com os outros, e por vezes há pessoas que são mesmo assim teimosinhas e que nós damos até um conselho e vemos que a pessoa, se vai por esse caminho, vai bater com a cabeça. E nós, percebendo isto e percebendo as leis de Deus, nós temos de o deixar, porque a lei é de progresso espiritual e ele pode não perceber agora, mas depois, quando bater com a cabeça, vai ter o conhecimento pela experiência e a tal dor que vai educar aquele ser. E então, nós temos uma técnica espetacular. Quando estamos nas nossas relações interpessoais e das quais nós muitas das vezes não fazemos, nós não temos estes hábitos, que é usar a técnica da filosofia, que é algo incendeia nas relações. E eu posso fazer perguntas a mim mesmo. Qual é a causa? Porquê é que isto aconteceu? Porque eu só tomo consciência se eu perceber qual é a causa. Senão, vou continuar a fazer tudo exatamente igual. E vou deixar que o inconsciente me comande. E há coisas que eu já sei fazer. Apenas estou distraída. Então, o que é que eu estou a fazer para mudar os problemas que tenho? Qual é então? O que é que eu estou a fazer? Porque se nós formos analisar e se fizermos esta análise, e eu só vou colocar 3 perguntas, e que é fácil nós fazermos isto, os problemas, se nós estivermos a ver na essência do problema, os problemas são sempre os mesmos. Então, qual é a causa? O que é que motivou isto? Então, qual é o meu empenho para ser melhor? Qual é o meu empenho para aplicar, então, nós como espíritas, a filosofia espírita e sermos um cidadão no mundo mais consciente e com os conhecimentos que temos? O que na realidade, por vezes, isso não se passa. E até parece que as pessoas são bipolares, como dizia o outro, que lhe chamava a Deus. Que no centro espírita é tudo muito bonitinho, tudo, e depois sai lá fora, o espiritismo esquece e passa a ser outra pessoa totalmente diferente. Só que de facto nós devemos ser honestos, autênticos conosco, e esta história de ser honestos, autênticos, mas não é ser rudes, e eu tenho que ter senso, não é? Não vou dizer tudo que me apetece ao outro. Só porque tenho que ser autêntica, honesta, transparente. De facto tenho, mas tenho que filtrar também aqui as coisas. E é este o trabalho que nos compete a nós. Há uma frase interessante que me veio agora à memória, no Livro dos Espíritos, que eu não sei precisar onde está, que nos diz assim: quando tu estiveres a lidar com uma alma humana, lembra-te que tu também és uma alma humana. Então, neste aspecto, nós nas nossas relações podemos aplicar esta frase, que de facto para mim é espetacular. Então, qual é o meu empenho? E podemos fazer estas perguntas. E quando nós as fizermos, olhem, nós vamos precisar de uns óculos, porque todos estamos com miopia, porque quando nós estamos nas relações interpessoais, é assim, não, eu é que tenho razão, porque nós não metemos os nossos óculos para a miopia neste caso, nas relações e no nosso autoconhecimento, que é este o objetivo. E existem determinados comportamentos que, se nós colocarmos os óculos, vamos ver que foram eles os incendiários das relações. Eu, como peguei no extintor, hoje foi tudo lá para os bombeiros. O campo lexical foi todo para esse lado. Então, os incendiários das relações, eu aqui poderia falar sobre o egoísmo
E ao falar sobre o egoísmo, que é o pai, a mãe, ou de todos os vícios todos, de todos os incendiários das nossas relações, só que falar sobre o egoísmo, isto daria aqui também uma vida inteira para falar sobre ele e nós ainda não o conseguiríamos retirar. Então eu optei falar em 5 comportamentos que são fáceis, basta nós colocarmos, de alterar, basta colocarmos os óculos. Então um deles é este, é o preconceito. Ponha os seus óculos. Toda a gente tem os óculos, a Fatinha tem, a Carla também tem, a Dona Rosa, o resto eu suponho que tenham lentes de contacto. E então é o preconceito. Se eu perguntar aqui, somos preconceituosos? Está tudo calado. Eu aposto que toda a gente... muito bem, somos. Todos. Mais um bocadinho menos, todos somos preconceituosos. Quer numas coisas, quer noutras. E claro que ao falar aqui de preconceito, e eu não vou estender muito aqui sobre o preconceito, porque ainda há bem pouco tempo ouvimos 1 hora inteira, 60 minutos acerca do preconceito, que foi o Ulisses que falou, mas de facto o preconceito, num caso extremo, é aquela história de 2 raparigas se casarem e eu coloco-as de lado, ou o outro que tem mais melanina na pele, que é mais escurinho, chocolatinho, eu já não lhe ligo, porque é daquela cor, ou outras coisas mais. E isto é tão incendiário de relações que, imaginem, chega a minha filha à casa e diz-me assim: mãe, vou-me casar com uma rapariga. Quê? Leva já na cara. E aquilo é logo um problema na família, em casa, a menina sente-se mal e suicida-se. Porque acontecem estas coisas devido ao preconceito. E o preconceito chega aos extremos das cores. Até que eu não visto o meu filho de cor de rosa, porque pode ter aqueles tiques. Quem diz isto não percebe nada sobre a realidade espiritual. Mas a gente tem que entender. E ainda há bem pouco tempo, à porta da escola, dizia-me um pai assim: eu não deixo o meu filho brincar com bonecas. Eu, é? Mas porquê? E não quero que ele brinque com bonecas. Bonecas? Sim, mas porquê? Porque depois... E olha, pois eu tenho um filho que tem 10 anos e brinca com bonecas. Se calhar até lhe estou a estimular à paternidade. Ele ficou assim a olhar para mim. Ui, esta é maluca da cabeça. O que é certo? Porquê? Isto são preconceitos. Então quando nós deixarmos de notar o outro que tem uma cor mais escurinha, 2 raparigas que se casam ou 2 rapazes que se casam, nós de facto deixamos de ser preconceituosos. Só que o preconceito às vezes é por pequeninas coisas que nós todos somos, e muito bem, como disse a Gorete. Outra coisa muito interessante é o vício de língua. Eu quis pôr aqui assim uns termos assim bonitinhos, não arranjei para o preconceito, o resto arranjei. O que é o vício de língua? É maldicência e o boato. Isto não acontece todos os dias. Há um filme interessante que retrata a história de 2 freiras, em que uma era a professora e queria dar uma lição à aluna. E a professora foi passear com a aluna e ela ia no caminho, iam falar de muitas coisas interessantes, até que ela se lembrou, isto passa-se nos Estados Unidos, de subir a um prédio. Ela sobe lá alto, lá com a aluna, iam a conversar de coisas muito interessantes, até que chegam lá em cima e veem a cidade. E ela diz-lhe assim: olha que linda que é a cidade. Da professora para a aluna: é bonita. Então eu agora vou fazer um exercício contigo. E pega numa almofada que tinha na bolsa e abre a almofada. E a almofada tinha penas lá dentro. E ela diz à aluna: tira essas penas e espalha-as. Estava um dia de vento. As penas espalharam pelo ar. E diz-lhe assim a professora: olha, eu agora posso pegar naquelas penas todas e pô-las dentro da almofada? E ela diz: não, tu não podes pôr. O mesmo acontece com a palavra. Portanto, nós não sabemos
onde é que ela irá chegar e, às vezes, como irá chegar, que se calhar as penas até chegam bonitinhas. O problema é a palavra, é a história do telefone estragado. E outra história, outro incendiário das relações, é a hipocrisia. E quando estou a falar com isto, é para nós não apontar, não sermos o atira-culpas, como diz a psicologia. É cada um ver se não é isto que incendeia as suas relações. Esta história da hipocrisia é aquelas pessoas que acham que andaram só um dia no carnaval com uma máscara é pouco tempo e então resolvem andar o ano todo. Só tiro no dia do carnaval. E só tiro no dia do carnaval, que é para meter nojo, não é? E então andam com a máscara e se calhar tiram sempre vantagem daquilo que estão a falar. Imaginem que, e isto dou até um exemplo, eu venho aqui para a Betina, olho para ela e digo-lhe assim, ó Betina, tu és muito bonita, e é. Eu gosto muito de ti. Olha, até não escolhi mal a pessoa. Até escolhi mal a pessoa, porque eu conheço-a muito bem e eu estou a ser verdadeira. Mas, por exemplo, esta senhora que eu não a conheço, ai, tu és muito linda e és também. Ai, deixa-me inventar outra coisa. Qualquer. Tu és muito mazinha para os teus filhos. Nem sei se tenho filhos, mas eu estou a ser hipócrita, está bem? E depois vou para ali para trás, para o Braga, junto o Braga, a Sandra, o Paulo e outros mais, e digo o que me convém. Aqui disse-lhe o que ela queria ouvir, e ali digo o que me convém. Isto vai incendiar aqui as relações. Então, a hipocrisia é o ato de fingir possuir qualidades, ideias ou sentimentos que na realidade não se têm. Ou seja, a história daquela maçã que eu não encontrei na internet, aquela que se abre a meia e está toda estragada, cheia de bichos. É isto assim, a hipocrisia. Outra das coisas dos incendiários de relações é a mentira. E há quem tire vantagem com a mentira, que foi o que fez ali o avô do Pinóquio. Conta outra mentira, Pinóquio. Vamos ficar ricos a vender madeira. E ele, uma mentira, ele, tu, conta mais um pauzinho. E então, isto é de facto um incendiário de relações. E ainda há uns anos atrás, acerca da mentira, tive uma experiência num grupo espírita em que alguém se lembrou de uma mentira. E aquilo deu uma confusão tal. Qual foi a solução que se arranjou? Juntar todos para desvendar aquele mistério, porque já estava a ser um filme do Arco da Velha, porque cada um contava à sua maneira. E então a gente resolveu juntar todos e perguntar. Chegámos à conclusão que fulano mentiu. E a lata dele foi assim, mas foi uma mentira branca. Foi a primeira vez que eu vi, que não sabia que as mentiras tinham cores. Branca! O que é isto? E diz o outro, mas mentira é mentira. Não há mentira branca nem mentira preta. A mentira é mentira e acabou. E isto não é incendiar de relações, é e muito. Há pessoas que ainda hoje, derivado a essa mentira branca, sem importância, aquelas mentirinhas que não se falam, estão de costas voltadas, por causa de alguém que se lembrou de uma mentira branca. E então, não sou casado, sou solteiro e moro sozinho. E eu sou viúva. Pegas com dois na cabeça e acabou ali a relação. Coitado. E então, o outro incendiário é o sair de fininho. E o que é esta história de sair de fininho? É a conivência com o mal. Porque muitas das vezes eu não me quero comprometer com fulano porque é o grupo de fulano ou de fulana, então é ele que resolve os problemas dele, mas no fundo eu não me quero comprometer com fulano ou com fulana, mas eu já me comprometi com a minha consciência. E estando dentro de uma lei divina ou natural, Deus não faz as leis por capricho, porque lhe apetece, e nós, quando já sabemos agir, de facto, devemos agir. E quando se fala disto, existem muitos
autores que nos falam sobre isto. Eu nem sabia que existiam tantos. Depois, quando estive na pesquisa, descobri diversas frases e diz-nos: para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. A audácia dos maus alimenta-se da cobardia e da omissão dos bons. Ou seja, os bons às vezes são omissos. O mundo não é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, eu diria que esses não são os bons, são os bonzinhos, porque o bom, de facto, sabe o que tem que fazer e faz e ponto final, porque ele não descansa com a sua consciência. A consciência dele já está tão dilatada que percebe que é aquilo que tem que ser resolvido. E o livro dos Espíritos também nos fala sobre isto e que diz que o mal impera, ou mais ou menos assim, ou melhor, os maus conseguem dominar os bons pela fraqueza dos bons. Os maus são intriguistas e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, tomarão a liderança. Então, quando nós quisermos, nós passamos a ser bons. Diz? Não sou bom, mas cuidado! Eu só estou a passar a informação. Eu disse quando nós quisermos. Portanto, somos farinha do mesmo saco. Ainda sou. O silêncio diante das injustiças não é silêncio, é conivência. Se nós fôssemos coniventes com muitas coisas, por exemplo, estamos a falar de violência ou incendiários de relações, se fôssemos coniventes com isso, hoje não teríamos o violentómetro, por exemplo, que ajuda aquelas pessoas que vivem essas situações e que nem sabem como agir. Então, vamos meter os nossos óculos com calma. Eu sei que você tem os seus óculos para a miopia e que vamos ver que a decisão está em nós individualmente. E é isto que a doutrina espírita nos dá como uma doutrina libertadora. Eu escolho, sou eu que escolho se quero meter os óculos ou não. E tendo eu o espiritismo aqui na cabeça e aqui no coração, melhor. Só que eu digo já que eu nem nesta encarnação vou conseguir fazer tudo aquilo. Por isso que é melhor estudar aos pouquinhos, com calma, porque às vezes é tanto conhecimento, não é? E as coisas passam tão rápido que nós esquecemos aquilo. Isto acontece a todos nós. E nós temos que viver com isto e com todas as coisas que nos acontecem de uma forma saudável, não é para nos martirizar. Isso já lá foi no passado, em que diversos grupos religiosos achavam que tinha que ser pelas flagelações. Não, nós temos que viver com as nossas coisas de uma forma saudável. Então, todas nós sabemos que as relações entre pessoas são importantes. São ou não são importantes? Claro que são. Sem relações entre pessoas, é verdade. Olhem, e são tão importantes que um bebê, se nasce em Portugal, fala português, mas se nasce em França, fala francês, porque está ali nas relações. Vejam só a importância que elas têm, até na língua em que nós aprendemos a falar. Então, como nos diz a Mafaldinha, basta de blá 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 e mais atitudes, diz-nos ela. Então, o que nós sabemos é que temos de sair do ciclo das reencarnações pouco proveitosas e repetitivas. Ou seja, há muita coisa que nós já sabemos fazer e que aqueles incendiários de relações, amanhã eu mudo, eu amanhã quero mudar. Então vamos pensar sobre isto e sermos mais ativos. E como tudo tem solução, até a morte, o Espiritismo matou a morte, não é? À paulada. Não. Então, a educação é aqui a chave que nos poderá ajudar. E a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E o que é isto? É eu perceber
que aquilo não me é muito bom, não me é benéfico e começar a adquirir novos hábitos. Deixar para trás aquilo que me prejudica nas relações e adquirir novos hábitos, hábitos saudáveis que me façam feliz. E é este o objetivo. No fundo, é ter respeito pelo que é respeitável. E então a educação é algo muito importante. É tão importante que, vejam só, estes animais que não se dão, olhem, eles estão ali a conviver de forma saudável, não estão? Maravilha, eu posso falar muito tempo. É verdade, isto é uma fotografia, mas espelha muito bem que de facto, por vezes, há seres que não se dão, que é o cão, aquele cão enorme, a ver ali o pássaro em cima do gato, nem pensar. Isto, olha, é um absurdo. E então, sabem porquê que isto acontece? Eles conseguem viver de forma saudável? Porque estão educados a falarem a mesma língua, ou melhor, olharem todos para a mesma direção. E como é que nós podemos olhar para a mesma direção? É aqui que vem o extintor das relações. E agora que eu vou dizer? Se calhar vocês já pensaram em muitas palavras, não é? Em muita coisa. E se eu questionasse, este quadro iria ficar cheio de palavras. Então o extintor é... Está na minha hora? O extintor é hora. É hora, é tolerância, sabe? E quando eu pensei sobre isto, depois estava assim a falar sobre a tolerância, é um amigo meu que me diz, sabes, isso vende-se na farmácia. Olha, é sim, é sulfato de aceitação, um xarope de 1 litro. Mas é mais interessante, é venda sem prescrição médica, é de distribuição gratuita. E eu, ótimo! E o uso diário. Uso diário, exatamente, acho que nem diz nada. Diz! Mas é diário. E então eu fui feita tolinha à farmácia para comprar. Cheguei lá, não havia. Eu fiquei um bocado frustrada. Fui para a internet e eu já sei, eu vou arranjar isto. E descobri um texto que se chama assim, Ciclo da Tolerância, que nos poderá ajudar. E conta-nos a história de um administrador de empresas que chega num dia que ele estava cheio de raiva, de ódio, e vira-se para o diretor do departamento XPTO e diz-lhe assim, hoje tu fizeste isto mal, vais ficar com menos 200 euros no salário. E foi tantos os berros que ele ficou tão aflito que chega à casa, berra com a mulher porque estava a gastar muito. E logo hoje, que vai ficar sem menos 200 euros no salário. E a mulher ficou tão incomodada com aquilo que foi berrar com a empregada. Tu, não, agora tens que fazer tudo muito direitinho, tão direitinho que não podes desperdiçar nada. E berros e mais berros. E a senhora estava a lavar a louça, cai-lhe um prato. Cai-lhe o prato ao chão e vê aquele estrago todo, e logo hoje que a patroa estava mal disposta. E nisto entra o cão dentro da cozinha. O cão entra na cozinha e faz um estrago ainda maior. Ela, tão furiosa que estava, dá-lhe um pontapé. O cão recebe o pontapé, sai por fora da cozinha, vê o portão lá de fora aberto e vai ferrar um senhor. O senhor... Não era polícia, não. Nem sei. O senhor vai ao centro de saúde, chega ao centro de saúde e o enfermeiro estava-lhe a administrar lá a injeção e ele estava com aquela raiva toda, pior que o cão, e dá-lhe um estalo na cara. Pois, porque este já pensa, não é? O cão é um pouco inconsciente. Então, vem a médica e pega-lhe na mão, tenha calma. E o enfermeiro fica tão perturbado que chega à casa, berra com a mãe porque não lhe fez as batatas fritas, os ovos e os bifes. Pronto, está aqui tudo estragado. Só que, e eu chamava-lhe a isto o ciclo dos berros. Mas vem agora o sucesso, exatamente, o corte, que é a tolerância. A mãe era um poço de tolerância e então dá-lhe um beijo na testa e diz-lhe assim, eu vou-vos ler.
filho querido, prometo que amanhã farei os teus doces favoritos. Tu trabalhas muito e estás cansado e precisas de uma boa noite de sono. Vou trocar os lençóis da tua cama por outros bem limpinhos e cheirosos, para que descanse com os anjos. Amanhã vais-te sentir melhor. E deixou-o lá com os teus pensamentos. É isto então que nós podemos fazer. É de graça, não custa nada e basta então acionarmos nas nossas relações este extintor que nos ajuda. E claro que usar o extintor, que é a tolerância, não é ser conivente com o erro, certo? Que já falámos sobre isto. No fundo é entender o outro, é lembrar-nos deste texto, desta ferramenta e cortar aqui quando a coisa está ali um pouco incendiada. E então, como já estamos dentro da hora, para não passar aqui assim isto tudo a correr, eu vou passar aqui algumas coisas à frente e a filosofia espírita informa-nos, para nós não sairmos daqui, epá, isto é difícil. Não, os problemas relacionais não se resolvem numa encarnação. Portanto, problemas todos vamos ter, devemos é saber viver com eles de uma forma mais saudável, usando então o extintor das relações, porque normalmente, porquê é que essas relações incendeiam? Não sei se vocês já pararam para pensar que se calhar é a causa de todos nós, e sendo nós espíritas também temos problemas de relações, nós somos iguais aos outros. E então elas acontecem muitas das vezes porque educação, conjunto de hábitos adquiridos e que nós entramos nas relações para ganhar, sempre. Nós temos que vencer. Então sentimos as relações como um campo de batalha. Eu tenho que vencer, porque eu tenho que levar a melhor. E é se calhar um dos motivos porque por vezes elas incendeiam. Só que nós temos que pensar que as relações, de facto, são para nós sermos felizes. Não é para nós nos guerrearmos uns aos outros. Nem para andarmos com as guerras, nem brincar às guerras, como os outros dizem na escola. Então, a doutrina espírita também me diz que eu não sou a pessoa perfeita. Claro que não. Se eu sou farinha do mesmo saco daquela terceira ordem, já sei que o Paulo e a Noémia são da segunda, mas isto não se enquadra com eles. Mas sou... Exatamente. Vamos virar a escala. Mas sou aquela que posso ser. Dado o meu progresso espiritual, sou aquela que posso ser. E claro que me esforço para ser melhor. Todos os dias eu tenho a certeza absoluta que nós fazemos estes esforços. E eu agora trazia-vos aqui e vou passar uma música com uma letra de facto espetacular que nos dá assim um consolo. Não é uma letra espírita, mas parece. E então é uma letra de uma cantora portuguesa e eu vou colocar-vos para ficarmos aqui. Hoje a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar.
meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. A vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre nos iluminar. Sei que o melhor de mim está para chegar. Sei que o melhor de mim está por chegar. Sei que o melhor de mim está para chegar. Nós, como espíritas, mesmo que tenhamos problemas, as nuvens estão assim num dia como este, nós colocamos lá sempre o nosso desenho, lá na frente, porque então nós precisamos desenvolver um comportamento harmonioso que integre deveres, virtudes a uma forma natural de viver e conviver. Portanto, nós estamos nas relações, não é para competir com ninguém, e sim para sermos felizes e termos essas relações de qualidade. Obrigada a todos e até qualquer dia.